Hoje vou falar sobre o maior desafio dos executivos e dos chefes de equipa, que é efetivamente gerir pessoas, liderar pessoas, e que são provavelmente duas coisas que são quase contrárias, mas que nós no nosso dia-a-dia, quando temos uma equipa, temos que fazer com muito tato e juntar as duas nas nossas funções diárias. Qual é a diferença? Gerir pessoas, liderar pessoas. Por um lado, gerir implica olhar para o nosso dia-a-dia, garantir que as pessoas estão a executar as suas tarefas diariamente da melhor forma, estão a entregar o resultado diariamente como nós o pretendemos, da melhor maneira, com os melhores resultados para a empresa. E isso implica uma metodologia, implica fazer a mesma coisa de forma rotineira e entregar um trabalho muito consistente. Porque é de consistência também que as empresas vivem. É num resultado consistente que os nossos clientes nos compram. Nós não podemos ir a um restaurante, pedir o bife à casa e um dia ele sair um bife com presunto, no dia a seguir sair um bife com cogumelos e no dia a seguir sair um bife frito e depois um bife grelhado, enfim. Quando nós vamos a um restaurante e pedimos um bife à casa, estamos à espera que ele seja sempre entregue da mesma forma. Mesmo que o bife seja excelente, se todos os dias for diferente, o cliente vai desconfiar e não vai querer voltar. E por isso é fundamental que a entrega do resultado do nosso trabalho seja feita de forma consistente. E por isso nós temos que gerir as nossas equipas para garantir essa consistência na entrega, para garantir que o trabalho é sempre feito da melhor forma, com o melhor resultado, mas acima de tudo que seja muito consistente este resultado. E para isso temos que definir metodologias, para isso temos que definir indicadores que vamos seguindo todos os dias para garantir que esta consistência se vai mantendo. Mas, por outro lado, temos o desafio da liderança, que é diferente. A liderança faz com que nós queiramos que os nossos colaboradores cada vez mais sejam autónomos, mas também que sejam criativos, que acreditem numa visão de longo prazo que nós temos e que nós passamos para as equipas, mas que eles próprios estejam preocupados com a forma como nos entregam ou como chegam a esta visão, e por isso também queremos que eles próprios assumam a responsabilidade pelo aquilo que fazem e que tenham algum grau de criatividade, que assumam riscos e que assumam o seu trabalho, quebrando às vezes esta própria rotina e querendo sempre fazer mais e melhor e estando sempre com um espírito muito crítico àquilo que vai acontecendo no dia-a-dia. E por isso, por um lado, temos que gerir as equipas de forma a elas fazerem o seu trabalho de forma rotineira. Por outro lado, temos que os manter alinhados com uma estratégia, mas dar-lhes algum grau de liberdade para eles próprios serem criativos e fazerem mais e melhor. E esta manutenção dos dois lados não é nada fácil, porque por um lado é quase o capataz da fábrica, não é? Que os tem que manter ali muito rígidos nas regras e na metodologia, mas por outro lado temos aqui o lado da liderança em que queremos que eles sejam mais autónomos, que façam as coisas mais à sua maneira, que deem sugestões, que deem alternativas, que ganhem ali a sua responsabilidade. Como é que se consegue estes dois lados? É difícil. É difícil porque é ser rígido, mas por outro lado saber puxar pelo indivíduo, saber dar-lhes uma visão sem os fechar tanto nas regras, dando-lhes ali muita liberdade do lado criativo para eles próprios crescerem, para eles próprios encontrarem o seu espaço, para eles próprios terem as suas ideias, para eles serem muito críticos relativamente àquilo que acontece. No dia-a-dia, este equilíbrio passa muito por ter espaço para as duas coisas.
Ou seja, há momentos em que nós temos que efetivamente garantir que o trabalho é feito de forma rotineira, mas depois haver espaços de discussão e liberdade de expressão dentro das empresas para que todos os colaboradores tenham a possibilidade de contribuir com as suas opiniões, com as suas ideias e garantir que eles próprios conseguem contribuir da sua maneira para atingirmos a tal visão. Eu trabalhei há algum tempo numa empresa, uma grande empresa nacional, em que havia um produto que eu acho que fazia muito sentido, que era o mercado de ideias. O mercado de ideias não era mais do que uma plataforma em que todos os colaboradores tinham a possibilidade de colocar as suas ideias. E as suas ideias eram discutidas como se fossem as ideias do CEO da empresa. Ou seja, era-lhes dado, obviamente, desde que aquilo tivesse um fundamento razoável, era-lhes dado toda a possibilidade de a ideia ir subindo na hierarquia até poder chegar ao Conselho de Administração e ser aprovada e avançar com aquela ideia. Ou seja, se por um lado, no seu dia-a-dia, eles tinham que fazer o trabalho da forma rotineira, era dado a qualquer colaborador a possibilidade de ter ideias de novos projetos, de melhoria de algumas situações que lhes permitisse chegar pelo menos naquele projeto, a uma posição de liderança e ser eles o chefe que ia avançar com aquela ideia. E às vezes são estas pequenas coisas, é dar a possibilidade às pessoas, independentemente do seu nível hierárquico, de pôr em cima da mesa as suas ideias, de serem ouvidos, de às vezes poderem questionar o seu próprio chefe. As empresas têm muita dificuldade, ou a liderança, ou a má liderança, tem muita dificuldade de ouvir as opiniões que vêm de baixo. Quando alguém questiona aquilo que são os projetos em que nós acreditamos, normalmente nós ignoramos, dizemos, pá, quem é este agora para estar aqui a questionar? Mas é exatamente neste questionar que às vezes as empresas crescem. É preciso saber ouvir, é preciso discutir abertamente, independentemente dos níveis hierárquicos, para que realmente, se por um lado temos que garantir as regras, a gestão e o dia-a-dia, por outro lado temos que garantir também a criatividade, a liberdade de expressão e a possibilidade de todos contribuírem para a tal visão. Obviamente que para isso toda a gente tem que conhecer a visão, toda a gente tem que conhecer o caminho que a empresa vai levar e quais são os grandes objetivos da empresa. Por isso, primeiro, a comunicação de cima para baixo tem que ser muito fluida, toda a gente tem que estar a par do caminho que estamos a traçar e do destino a que queremos chegar, mas depois a comunicação de baixo para cima também tem que ser fluida, também tem que existir. Isto, obviamente, que é muito mais fácil falar do que fazer, porque efetivamente o que acontece na maior parte dos cargos de gestão e dos executivos é que ficam tão aqui do lado da gestão, tão agarrados aqui ao dia-a-dia do garantir que as coisas acontecem, que se esquecem muitas vezes deste lado e de dar grau de liberdade para a criatividade e para a liberdade. Há empresas, inclusivamente, que têm estes dois lados bem acautelados e dizem que os colaboradores têm 90% do tempo para passar aqui do lado da entrega e têm 10% para passar do lado da criatividade. Lembro-me, por exemplo, de um exemplo, a Google, inclusivamente, diz que os colaboradores têm efetivamente 10% do seu tempo que devem sempre dedicar a novos projetos, a novas ideias, a coisas fora da caixa. Enfim, há empresas e empresas, há coisas que fazem mais sentido e menos sentido, mas é mesmo muito importante que qualquer gestor da equipa tenha estes dois lados
sempre na sua mentalidade. Por um lado gerir, mas por outro lado liderar. Por um lado ter regras, mas por outro lado estimular a criatividade. Por um lado controlar, mas por outro lado também motivar e fazer com que as pessoas cresçam por si só. Não é fácil, mas é um desafio. E ser gestor/líder é um enorme desafio. Gerir pessoas, eu diria que é efetivamente o maior desafio de qualquer gestor e por isso leva alguma destas coisas contigo, espero que seja útil. Eu vou continuar aqui pelo meu canal do YouTube a dizer ou a dar muito mais sugestões sobre estes temas e outros relacionados. Se achas que é útil, faz gosto ou comenta, partilha este vídeo, subscreve o canal e fica por aí porque eu vou continuar por aqui.